Glória a Deus. Bueno, hermanos, aí tá, já estão todos sentados. E vai dizer poder sentar. Já estão todos assentados. Bueno, vamos abrir nossas Bíblias. A palavra de hoje. E hoje estou inspirado, não? Escuchar a Deus é o melhor, não? Pero lo que é escuchar a Deus, não? Alguns têm não sei, parece que já tem uma esquizofrenia que escute uma voz acá e tudo mais, não? Pero bueno. Escutar a Deus não é isso, não? Escutar a Deus realmente é a maneira que Ele se comunicou com o homem. Qual foi? Por meio de sua palavra, não? Não há outra maneira? E eu diria que não. Não há outra maneira. Há outra forma, pero usando essa base, essa maneira, não? Por suposto, alguém te pode falar uma palavra de parte de Deus, não? Al qual em nosso tempo chamamos profecia, pero tem que estar baseado acá. Porque, irmão, se eu não me baso na palavra de Deus, eu não tenho parâmetro. Não quer dizer que Deus está condicionado solamente ao livro, não? Deus, ele não é a Bíblia, ele transcende a Bíblia. É muito mais que a Bíblia, Deus, não? Jesus é a palavra, pero não quer dizer que é a palavra, como te pode dizer, essa palavra cá impressa. Ele é a palavra no sentido de verdade, caminho, nesse sentido. O que passa é que para nós outros queda muito pouco quando eu hablo a verdade, porque nós outros não estudamos tanto filosofia, não? Estou seguro acá que vocês, alguns nós que estudaram terciário ou universidade, por aí tiveram alguma filosofia em sua carreira, não? Pero nada comparado a vós estudar filosofia de carreira, não? Por que digo filosofia? Porque os filósofos eles entendem o que é verdade, o que é a busca da verdade. Eles não entendem que é a verdade. Quem entende quem é a verdade somos nós outros que somos cristianos, não? Nós outros que somos cristianos que temos a verdade, porque temos Jesus. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, não? É o caminho e a vida. Ou seja, agora o que é buscar a verdade? A filosofia entende que tem que buscar a verdade, que existe uma verdade, que há muitas mentiras, há muita escuridão, não? Como diria Platão, que em algum lugar tem um protótipo de púlpito perfeito, não? Esse aqui, para mim, já é perfeito, já está bem, não? Pero eu tenho um protótipo, eu tenho o púlpito perfeito, o que diz todas as dimensões e toda a forma que tem que ter as coisas, não? Que tem que ver com isso com a palavra de hoje, porque nós outros, muitas das vezes, querendo buscar a verdade, e também que temos que buscar a Cristo, nos encontramos com mentiras. Isso não passa só nós outros, passou também em 2 Crônicas. Abram suas Bíblias, 2º livro de Crônicas, La Crônicas de los Reis. La Crônica e Reis são o mesmo livro, não? Ou seja, são livros diferentes, mas eu digo que mesmo livro no sentido de que habla a mesma história, não? São como os evangelhos, não? Conta a mesma história, a história de Jesus, pero desde uma perspectiva diferente. O livro de Crônicas e o livro de los Reis, como Samuel também, não? Que Samuel empieza a contar na época de los Reis, habla de Saul e de Davi, não? Conta a história de los Reis de Israel. Nada mais que um não foi escrito por uma pessoa e outro, ou grupos de pessoas e outros foi escrito por outros grupos de pessoas, não? Que foi escrito por grupos de pessoas ou em tempos diferentes, já estou seguro, não? Porque abarca bastante tempo de história, ou seja, a pessoa não pode ter vivido 300, 400 anos para escrever tudo, não? Bueno, capítulo número 18, eu disse, não? Ou não? Não? Bueno, 2 Crônicas, capítulo de número 18. Eu vou ler bastante, pero eu vou tentar... porque senão vai quedar muito largo se eu leio todo e se comento o versículo depois. Então eu vou ler e vou tentar já interpretar. Bueno, está na época de Acabe. Acabe é reino do norte, estava dividido com o reino do sul. E no reino do sul havia um rei, no reino do norte outro rei. E haviam impérios, os impérios estavam... Ou seja, já haviam até nascido, pero estavam em expansão nessa época, não? Então vocês haviam... eminência de inimigos de contra-ejos, não? Eminentes inimigos, havia inimigos por vários lados de contra-ejos, e quando há muitos inimigos, quando há muitos problemas, nós outros queremos buscar o quê? A vontade de Deus, não?
quando há muitos problemas. Quando está tudo bem, nós outros descansamos um pouco, não? No total, não, hoje eu não vou. Alguns quedaram dormidos, hoje, não, está tudo bem, não passou nada. Então você me queda em casa. Pero quando está tudo mal, então se buscamos mais de Deus. Isso é normal de ser humano. E eles estavam, e o reino do sul, o reino do norte, estavam pensando, bueno, não está tão bem que nós outros quedemos com essa inimistade, vamos tentar ser uma aliança. Só que o reino do sul estava simbolizando, todavia, vamos dizer, a Deus. Não? Eles tinham o templo, eles veniam, vamos dizer, legalmente, da descendência de Davi, que foi a promessa que Deus havia dado a Davi. E o reino do norte já nasceu mediante uma rebelião, não? Quando morre Salomão, se peleiam seus filhos e Roboão rouba a parte do norte, induz as, vamos dizer, 10 tribos do norte. Foi um pouco menos, 9 por aí, 9, 10, porque quedaram, levita quedou em todos os lados, os levitas, não, sacamos os levitas e queda 11 tribos, então se quedaram 10 a norte, e Judá a sul, Judá com a pequena tribo de Benjamim, quedou ao sul. E eles começaram a buscar vários deuses. E vamos ver isso acá, está notório nesse texto, não? Vamos ler, diz assim, tinha, pois, Josafá, que ele tinha riqueza e glória. Aí que está o nosso grande problema, não? É todo o que buscamos na vida, praticamente, é riqueza e glória, não? Nós outros buscamos status quo, que se chama, não? Buscamos, para que necessita uma universidade? Às vezes não necessita para nada. Há muita gente que não tem universidade que ganha 1000 vezes mais que eu, não? Pero buscamos status, não basta ter guita. Eu tenho que estar na mídia, eu tenho que aparecer. A gente que se mata por estar aí na mídia, não? Já viu? Esses programas de timento que dá na tarde é completamente bizarro, não? A gente faz qualquer coisa para estar aí, não? Aí, tipo, se tatua toda a cara, queda completamente horrível, já é feio e queda pior, não? Em vez de dar uma melhorada, não? Porque, como é que... Ai, me olvidei o dito aí. Bueno, já está, melhor, senão eu empeço a desviar os temas, não? Pelo tipo já é feio, podia dar uma melhorada, já que tem guita, não? Na guita dá para dar uma melhorada, não? Dá para quedar menos pior. Pelo tipo já é feio e queda mais feio, todavia, para causar impressão, não? Estamos nessa época do escândalo, não? Vivemos nessa época onde o escândalo é bueno. Não? A gente quer causar impressão em la outra escandalosa. E Josafá estava vivendo uma época boa. Acá está dizendo, tinha, pois, Josafá riqueza e glória. E que mais o tipo queria? Já está, não? Pero, como diria o famoso Maslow, que isso aí é a pirâmide da satisfação humana, não? Quando o homem chega lá cima, nunca chegamos lá cima, não? Porque lá cima... Quando estamos lá cima, sempre queremos mais. E sempre nos falta. O ser humano tem esse problema de que sempre querer mais e mais e mais. Por isso que eu vou falar cá conceitos. Vamos aprender conceitos para a vida. Conceitos de vida vamos aprender nesse texto. A não ser o que serão eles, não? Por isso que eu disse, escutar a voz de Deus é lo mejor, esse é o título da predicação. Agora, que voz de Deus é essa? Como escutamos a voz de Deus? Não? Vamos seguir lendo. Querem-se presos aos seus detalhes. Josafá já tinha riqueza e glória, e tinha em abundância. Todavia é redundante, não? Porque ter riqueza e glória, quem é rico já tem em abundância, não? Pero foi redundante aquela Bíblia. E contrarro parentesco com Acabe. Já começou mal, não? Tanta gente no mundo para buscar parentesco foi buscar logo com Acabe. Acabe tinha sua mulher, que era gente boníssima, não? Jezabel, ele exemplo de um diabo, não? De uma entidade demoníaca que inclusive habla em Apocalipse, não? Já foi um exemplo tão grande de isso, não? Parece que o diabo se transfigurou em Négia em si. Não? E a eu dizia, no estudo bíblico, que a lei de Deus sempre busca a preservação da vida, não a preservação da espécie.
e que havia leis que era para proteger a vida. Eram as leis mais importantes, são as leis mais importantes de Deus. Por isso que el amar, não, se resume toda a lei, porque se eu amo, eu não estafo, se eu amo, eu não roubo, se eu amo, eu não adultero, se eu amo, eu não traiciono, se eu amo, eu não envidio, se eu amo, eu não hablo mal del outro, se eu amo, eu não profano a Deus. Então, se el amor basicamente é a base, basicamente é a base, aí está a redundância, é a base de nossa vida, de nossa fé e nossa prática, não? E ele foi se juntar logo com Acabe, que sua mulher o induziu a ele, depois vamos a ver, seguimos legendo, não? Induziu a ele a roubar a vinha de Nabote, não? E isso lá trampa e matou o chavão e se adonhou, se roubou seu terreno. E isso era abominável ante Deus, não? Sacar os recursos de aquele que não tinha. E o rei tinha muitas possessões, não? E todavia necessitava aquela possessão, aquela vinha, necessitava aquela terra, não? É o poder que nos leva. Por isso eu não creio em políticos, não creio na política, mas já não vou quedar falando de política, não me gusta de falar disso. Por causa disso, não, porque o tipo pode ser até bom e ter um bom coração e ter uma boa intenção, pero como dizia meu abuelo, que nem crente era macumbeiro, não? Pero um bom dito, não? De boa intenção o inferno está lleno, não? Não, é que eu queria ajudar, bueno, pero terminou roubando, estafando, matando, enganando, não? De boa intenção o inferno está lleno, às vezes queremos ajudar e, como diz outro dito, não? Mais ajuda quem menos estorva, não? Quem menos molesta, mais ajuda. Essa é a verdade. Vamos seguir lendo na Bíblia para que eu não hable coisas que não são da Bíblia, não? E depois de alguns anos, ou seja, de que eu já tinha um parentesco, significa que tinha uma relação, não? Assim, por aí um assadito, fim de semana. Depois de alguns anos, descendeu a Samaria para visitar Acabe. Vou já a Samaria visitar a meu amigo aí, meu irmão, agora é meu familiar. Pelo que Acabe matou muitas ovelhas e bojes para ele e para a gente que vinha com ele. Claro, mira, isso era um rico assado, até eu queria estar aí, não? Imagina, essa coisa de muitas ovelhas e muitos bois, imagina o que seria, não? E lhe persuadiu que fosse com ele contra Ramote de Galate. E disse Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: queres venir comigo contra Ramote de Galate? Ou seja, queria entrar em guerra. E chamou ele: que te parece se juntamos na força, vamos aos nossos exércitos, vamos a esse lugar pelear? E ele respondeu: eu sou como tu. Ou seja, aí já empeça o primeiro, não? Bueno, o primeiro mesmo que aprendimos acá é que na época de que estamos bem, não? Riquezas e glória, temos que buscar o Senhor igualmente, porque senão começamos a tomar malas decisões sobre malas decisões sobre malas decisões. É isso que nos passa, e nossa vida se volve um bucle sem fim, não? Se volve uma pelota de neve, parece disco, eu sou da época de vinilo todavia, não? Disco quando saltava, que dava, e envolvia mesmo, e era algo horrível, não? Se vocês já experimentaram isso, me só acordar de outra coisa, não? Tocar o disco ao revés, não? A música de La Xuxa, e que não sei. Sempre eu não queria ser isso, não? Pero se rompia o disco, não? Ademais, Josafá, rei de Israel, te rogo que consultes hoje a palavra de Jeová. Perdão, cá. Eu sou como tu, e meu povo como tu povo, iremos contigo à guerra. Ou seja, nem pensou duas vezes e disse: não, isso já vamos a ser. Quando nós outros não estamos com Deus, quando tudo nos vai bem e queremos estar com Deus, quando tudo nos vai bem, queremos estar com Deus. Não quer dizer que Deus só está quando tudo vai mal, não. Quando tudo vai bem, estamos com Deus, e quando tudo vai mal também. Pero devemos estar realmente com Deus. Mas já que ele tomou essa decisão, não? Ele disse: ademais, disse Josafá ao rei de Israel, te rogo que consultes hoje a palavra de Jeová. Ou seja, todavia ele, não, Acabe, é como deu a tapita na espalda, e mirava, melhor hablamos com Jeová, não? Ou seja,
às vezes passa isso em nossas vidas, espiritualizamos a coisa, não? Gostamos de espiritualizar, pero mirar a espiritualidade. Quando espiritualizamos verdadeiramente, buscamos ao Senhor de coração, tá bem, te pongo aí um me gusta aí, não? Em tua foto, tá muito bem. O problema é que eles não disseram de coração. Por quê? Vamos seguir legendo. A quem buscaram? Então, o rei de Israel reuniu a 400 profetas. E aí já empieza o problema. Se vós necessita 400 profetas para Deus falar com vós já não sois de Deus. Se vós vive buscando em igrejas profecias e palavras, vou acá hoje, amanhã não vou, já não sois de Deus. Já é um circo, já é... Porque não é possível, irmão, que livro grande. Vós já leíste a Bíblia toda? A ver quantas páginas tem nessa Bíblia cá. Tá vendo? Apocalipse 22, aí tá. 842 páginas. E é uma Bíblia bem compacta, não? Que está escrita, ou seja, que não tem... Ou seja, um livro de 800 páginas. A Bíblia que tem 1000 e algo, não? Já leíste a Bíblia toda? Não, nunca. Quantos anos tem de crente? 10 anos. Eu leí a Bíblia toda, pero quando eu já tinha o quê? Uns 15 anos de crente. Eu disse, não, tenho que tomar vergonha nessa minha cara, mas já que já leí muita coisa da Bíblia, quero lê-la toda assim, e leí. Não tardei muito tempo, foram, creio que, uns 9 meses, mais ou menos, e porque leí um ratito, me trazia ao trabalho, no coletivo, me envolvia, leia um par de versículos. Por que estou falando isso? Porque nós outros não legemos nem a Bíblia, não buscamos dele Senhor, em um ponto firme, não? O que quero dizer? Que já disse várias vezes, a Bíblia não tem que ser leída solamente, tem que ser leída e estudada. Porque se eu leio os textos bíblicos e não estudo eles não vão me transmitir a verdade realmente. Por quê? Porque a verdade às vezes está oculta, não por causa da Bíblia em si, porque a Bíblia em si é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o que Deus quis revelar-se, é a maneira de Deus falar a sua gente, a seu povo. Não a seu povo solamente, a toda a humanidade, não, pero a humanidade não quer ser povo de Deus. Pero a Bíblia em si, se eu la leio, meus olhos às vezes estão vendados. São como os muchachos que estavam caminhando no caminho de Emaús, e Jesus estava ao lado deles e eles não se deram conta. Foram se dar conta depois. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler com a ajuda do Espírito Santo. Tenho que orar, tenho que pedir ao Senhor. E tenho que estudar. Estudar o quê? Buscar a interpretação, entender. Será que... acabei de ler isso. Porque acá em Rob está escrito, maldiga tu Deus e morra. Pero o que quis dizer? Realmente é isso? É no original. Porque há muitos dichos, não? Como temos dichos acá e vícios de linguagem no idioma espanhol, e dichos argentinos, e depois dichos de países diferentes de língua hispana, da mesma maneira a Bíblia tem o que chamamos hebraísmo, que era o dicho deles, que era a maneira deles, que eram sua maneira de dizer algo, não? Por exemplo, Provérbios, está lleno disso. Vou ler Provérbios e não entende nada. Como mançanas de ouro e salvas de prata é a palavra dita a seu tempo certo. Uma mançana de ouro? Eu nunca vi uma mançana de ouro, não? Bueno, se uma mançana de ouro vai morder e o quê? Você vai romper o dente, não? Ou seja, temos que entender todos os ditos, todas as metáforas, tudo o que está escrito. E eles foram buscando, mira onde buscaram, reuniram 400 profetas. Será que 400 pessoas é muita gente, não? Bueno, é o quê? Nós outros não chegamos a 40 hoje. Ou seja, não somos nem 10% de 400. É muita gente, 400 pessoas, não? Será que teria que reunir todos estes para dizer algo de Deus? Está bem que eles não tinham a palavra de Deus assim como nós outros. Temos acesso, não? Isso é uma realidade. Eu disse, não? Eles tinham porções esparcidas por todo Israel, e depois, no templo, sim, tinha reunido aí toda a lei de Deus. Pero assim, nessa época nem existiam os livros proféticos, todavia.
Só que existia a Torá e parte dos salmos, porque há muitos salmos que foram escritos depois dessa época, não? No período de pós-cautividade, um exemplo. Não? Pero também, eles tinham porções da palavra de Deus, e realmente Deus se movia dessa maneira, inspirando a homens para falar de parte dele. Isso é uma realidade dessa época. Por quê? Porque não tinham livro, não tinham acesso ao livro, e o livro não existia. Jesus não tinha o Novo Testamento, não tinha a maioria dos profetas, foi o que eu disse, não tinha a maioria dos salmos, não tinha um montão de livro que hoje temos, não? E que daí podemos sacar instruções para nossas vidas. Pero 400 me parece demasiado, não? Pero esse número tem que ver. Vamos seguir lendo, que esse número tem que ver aí com Baal, se acordam, não? A adoração de Baal, Elias. Bueno. E lhes perguntou: iremos à guerra contra Ramote de Galad, ou me estarei quieto? E eles disseram, que disseram ao profeta: hermanos, o profeta sempre te vai dizer o que vai querer ouvir, sempre te vai dizer o que vai querer ouvir, porque vou estar pagando ele. Esses profetas que eram pagos. Até eu queria ser profeta aí nessa época. Eles viviam bem. Não sou eu que digo, é a história. Se vocês buscam um pouco a história, esses tipos viviam bem, se vestiam de lino. Vai comprar uma remeira de lino hoje, uma camisa de lino. Vai ver quanto está. Nessa época era caro também. Eles se vestiam de lino fino. Eles tinham guita, eram profetas pagos. Era gente que estava trabalhando para o rei. Se eu estou trabalhando para o rei, eu vou dizer o quê? Para ele, não. Ou seja, eu diria, não, pero se quero seguir com meu salário em dia, não? O que dizemos para o chefe? Sim, tem razão. No total, não. A los loucos tem que dizer que tem razão, não? Não é que contrariar. Sim, vai. O falso profeta, ele sempre te dá um tapita na espalda e diz: Jeová está contigo, vai a ser bendizido, vai a ser próspero, vai a cambiar, vai agarrar. Está igual o dólar, o chavão, não está volando nem poder. Segurá-lo, que está volando. Se vai, porque a gente busca só isso. Nossas igrejas vivem por aí, não sempre buscando expandir mais. Tem um aí, amigo meu, aí que põe uma alma mais, isso está que explota. Melhor as frases, não? Tá bem, está lleno na igreja, pero o que quer dizer isso? Nada. Não quer dizer nada. A igreja está llena, pero as vidas são vazias, porque o evangelho não está sendo predicado. Está sendo predicado uma mentira. Está sendo predicado profetas de Baal, que são esses acá, que dizem: sube, Deus te vai dar a cidade, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar um alto 0 quilômetro, Deus te vai dar até uma mulher nova. Não? E tem que ser rúbia, não? Vê que a mulher são tudo rúbia, não? Desses profético apostólico. Sube porque Deus te los entregará em manos do rei. Pero Josafate dijo. E Josafate era um chavão que, viste, como estava no sul, como se vê que ele tinha um pouquinho mais de Deus, não? Pero assim era um pabote. Eu ia dizer outra palavra, pero não pode dizer essas palavras, não? Predicando. Era um pabote, todavia, porque foi a ser aliança com Acabe, já foi ser familiar dele, e foi a ser aliança com ele, foi já comer esse assado. Aí que está o problema, não? O problema é quando o assado é rico. Nós outros nos volvemos loucos, não? Aí que está o problema, quando todo nos vai bem. Já comendo lá gracita, lá carnezita, e charlando, não? De copa em copa, empeçam a ser acordos. Subimos já o rei, e o outro estrategicamente não matou um montão de vaca, não, isso um rei assado, e disse ele: veni, deu um melhor vinho, não? Pus ele aí, isso um carinhozito, não? Pus já a Netflix para ele, enquanto estavam vendo já um programa, e comendo, e charlando. Subimos, ele vai dizer o quê? Que sim, não, está desfrutando. É isso que o pecado faz com nós outros, nos enreda, vai nos enredando despacito, dissimulado e disfarçado de palavra de Deus, de vontade de Deus. Isso hace de pecado com nós outros, não? Porque eu já disse, o diabo, ele não vem, essa imagem do diabo, com os cuernos, não? Rojo, com a cola pontiaguda, com tridente, assim, não? Que vai te dar uma pinchada na cola. Essa é uma imagem ridícula medieval, não? Da época del medo e tudo mais.
O diabo é bonito, não? É quase assim como Jô, não? Não que eu seja o diabo, eu sou mais que o diabo porque sou mais bonito, não? Sou mais hermoso. Pero o diabo é hermoso porque ele engana. A Bíblia diz que ele, se é necessário, ele se manifesta como hijo de luz, ángel de luz, não? Um ser celestial, imagina um ángel, não? Um ángel é uma figura, sempre que aparece na Bíblia, a descrição é uma figura muito imponente, bonita, tão, não? Assim é o ángel, não? Então, ele diz, mira, Josafá dijo, há aqui algum profeta de Jeová? Ou seja, porque ele se deu conta, esses chavones aí são de Baal, porque sabia que o reino do norte estava dividido, e mais já que reis antes haviam instituído no reino do norte lugares de adoração a Jeová, pero por causa do povo que se mesclou nessa região, já estava muito mesclado com as outras culturas, com o paganismo. Igualito nosso cristianismo de hoje, não? Que há mais paganismo às vezes que cristianismo em nossas igrejas, não? Por quê? Por que digo isso? Porque se predica tantas fórmulas, tanta água, acá é a água bendecida, tomar, pum, não? A rosa que vó vai tocar, ou seja, coisas de paganismo, não? Que não tem que ver com o cristianismo, e se vai mesclando com nós outros. O rei de Israel respondeu a Josafá, rei de Israel, rei Acabe, não? Há aqui um homem, por el qual podemos perguntar a Jeová, hermano, se voto vegana de buscar Deus, sempre haverá uma resposta, sempre. Pero é que tem gana, gana de verdade, hein? Sempre haverá uma resposta. E outra coisa, a Bíblia sempre demonstra isso. 1 comparado a 400 é 0,025, não? Quando hacemos o cálculo matemático, em porcentagem, não chega a ser 1%. É um quarto de menos 1, não? De 1%, não? É 1 comparado a 400. Ou seja, o que quero dizer com isso? Que os que servem a Deus são muito menos. Os que hablam de paz de Deus são muito menos que as grandes massas. Em las grandes igrejas, não estou criticando todas as grandes igrejas, não estou dizendo que todas as grandes igrejas, ou que nenhuma grande igreja é de Deus, que todas são de diabo, não digo isso, pela grande maioria sim. Por quê? Porque já entrou tanto os moveres, as formas, que os pastores já, no total, dá o mesmo. O importante é que consigamos manter esse prédio, manter a rente, porque eles creem que quanto mais rente, é mais prosperidade, é mais bendição, Deus está. E a Bíblia não diz que Deus está aí. Acá, nesse texto já vemos a comparação de 400 para 1. Deus estava com 1, e com outros 400 Deus não estava. Estão entendendo o que digo? Quantos discípulos tinha Jesus? 1000? A igreja de Jesus tinha 15.000? Tinha 12. E todavia um tracionou ele. Ou seja, tracionou mais explicitamente, porque os 12 tracionaram ele. Os 12 abandonaram ele. Nadie estava com ele na cruz. Nadie ajudou ele. Nadie disse, bueno, golpeia ele, pero acá está minha espalda, golpear-me a mim também. Nadie falou isso. E para se cumprir a profecia. Não, a profecia dizia que ele foi contado como ovelha muda para o matadeiro, que todos os despreciaram. Assim dizia a profecia de Isaías. Todos viraram as espaldas. Ou seja, que fama tuvo Jesus, que logro tuvo Jesus? E nesse momento nenhum, depois sim, porque morreu, ressuscitou, venceu a morte. Não? E é isso que ele nos ensina. Os logros não estão em las multitudes, não digo isso porque minha igreja é etiqueta, se a igreja seja grande, um dia, se Deus quer e a igreja cresça, eu vou seguir predicando o mesmo, pero aí vou criticar mais todavia, vou dizer, porque os que estão acá têm que estar bem, têm que crescer em conhecimento da palavra. Graça para com Deus, graça para com os homens e conhecimento da palavra. Porque Jesus crescia assim, porque em estatura nós outros já crescemos, já está. Não, bueno, Juliana tem aí por crescer todavia, não? Porque por lá dá. Pero os demais nós outros já crescemos, já está, Isabel. Nada mais, nós outros, a hora estatura, não vamos a crescer mais. Teremos que crescer em graça para com Deus, graça para com os homens e em conhecimento da palavra. Vamos seguir lendo. Ele diz, tem um aqui, pero
ao qual podemos perguntar, Jeová, mas eu lhe aborreço. Ora, por que aborrecia, não? Por que ele diz isso, não? Que ele aborrecia ao profeta? Porque nunca profetizava coisa boa. Porque falava a verdade. El hermano de la lei faltou, não? El hermano Christian, que é de la lei. A gente estava falando acá na escola bíblica, não? De la lei, pá. Pero ele tinha lá razão. Quando hablamos a verdade dói. Quando hablamos a verdade não, a gente não quer escutar a verdade. Prefere que dê um tapita na espalda e diga, vem passar cá na frente que eu oro por vós. Não, Deus te vai bendizir, ó, crê, hein? Crê que Deus te vai bendizir. Te sopro, não? Te cair, tomar cai a água, o azeite, a ver onde está o azeite? Já não tem mais o azeite cá na igreja, glória a Deus, não, já se foi. Mas já estou usando o tarrito para outra coisa. Antes eu tinha a obrigação de ter um azeite cá todavia, não? Fui sacando isso. Por quê? Aqui tem o azeite, se não está o azeite, não está a unção, se não ri, porque está escrito, ri eles enfermos. Bueno, depois te falamos sobre esse texto, não? Porque nunca me profetiza coisa boa, sino sempre mal. Este és Micaías, filho de Imla. E respondeu Josafá, não hable assim, rei. Josafá todavia tinha uma espécie de temor, não? Pero demonstra uma religiosidade. Por quê? Que isso, pastor? Está rugando a Josafá? Claro. Se eu sou religioso mesmo, no sentido de ser bueno, não? De ser realmente de Deus, eu não hago aliança com o tipo mundano. Não hago aliança. Ou seja, temos que charlar com os mundanos e ter amistade para ganhar eles para Jesus. Não para ser igual a eles, não? Não para ir à guerra com eles, porque vamos perder. Porque as armas que eles usam não são armas espirituais. Não são as mesmas armas nossas. Não podemos ir na guerra com os mundanos. Bueno, então eu vou saltando, não? Então o rei de Israel chamou o oficial. Bueno, foi já Micaías, não? Pero apareceu lá essa figura cá no versículo 10. Vamos saltar o versículo 10. Sedequias, filho de Kenaana. Não dá nem para entender quem é, não? Se havia hecho cuernos de hierro. O que acham os profetas, não? Os profetas adoram simbolismo, não? Vê que as igrejas, hoje que tem as velas, tem que ter o chofar, não? Na hora dela é profético, aí toca o chofar, não? É tanto adorno, é tanta palhaçada, não? São tantas letras na parede, tantos adornos escritos, como é que é? Conquista, reino, hijos, palavras assim, não? Então, de tanto impacto, tem que ter tanto adorno, porque de Jesus não tem nada, não? Então, como não tem espiritualidade, tem que pôr, não? Temos aquele quadro já, tão bonito, não? Meu amigo aí, Pablo Laranhaga, graças a Deus. Minha oração é nada mais que ele mora muito famoso, não? Quando ele mora, você é muito famoso. Não quero que ele mora horas, eu quero que ele viva normal, quero que mora muito famoso, não? Para que esses quadros hermosos valem alguma coisa. Que ele vai escutar, às vezes ele escute a minha predicação. Vamos ver se ele escutou até aqui. Não? Se escutar, comenta, Pablo. Eu escute lá dele também. Chavam isso corno de hierro e dizia, assim ha dito Jeová. Ora, porque... estou tentando me acordar, né? Estou tentando me acordar de algo que eu escutei que é verdade, não? Aí tá. Quando o diabo foi tentar Jesus, não? Dijo a Jesus, converter essas pedras em pão. E Jesus poderia converter, sim ou não? Ele poderia, ele era Deus, ele tinha o poder de converter as pedras em pão. E se ele convertera, ele não ia pecar. E não ia deixar de ser Deus. E não ia cometer pecado nenhum, porque Deus não peca. E ia ter nesse poder de converter as pedras em pão. Pero por que ele não lo isso? Porque quem és não necessita dizer que és. Eu sou, não necessito dizer que sou. Por isso eu ando como a gente 007, não, dela fé. Eu não ando por aí dizendo que sou cristiano.
A gente tem que se dar conta de que há algo diferente em mim, senão eu estou equivocado no caminho, senão não estou no caminho do Senhor, não? Jesus não teria que dizer que era Deus, não era necessário ele converter as pedras em pão. Agora, os profetas que são mentirosos, as igrejas que são mentirosas, que vêm de la fé, diz, 7 semanas de campanha, de oração, ajuno, vivem haciendo algo para chamar a atenção da gente. Por quê? Porque hacen os cuernos de hierro. Porque o profeta, para ser escutado, ele necessita de gente, não? Eu sempre digo, mientras há pajaço, não? Mientras há plateia, há o pajaço, não? O pajaço não é estúpido o suficiente de ser palhaçada para nadie. Mientras há plateia, há show. Assim é o dito já em Brasília, não? Quando não há plateia, não há mais show. Por quê? O chavão vai dar igual um louco, representando na frente um personagem que ele não é, para alegrar quem? Ele vai ser palhaçada e ele vai rir dele mesmo? Não. Ele palhaço quer plata, quer que o circo esteja cheio, não? E assim, cornos de hierro, e dizia, assim ha dicho Jeová, com estes acornearás a los assírios até destruí-lo por completo. E eu me quedo imaginando, tipo, vai já, neleireiro, agarra um hierro, põe o fogo, lá brasa, é todo um trabalho, é todo uma manufatura, toda uma estrutura para poder ser o corno de hierro, não? Vê que as igrejas fazem uma recampanha, toda uma estrutura, um departamento de marketing. Não estou dizendo que não podemos fazer festa cá. Nós outros dissemos, uma vez por ano, uma reunião especial. Podemos fazer reuniões especiais. Não estou falando que não, que a Antonella já me mira assim mal. Não estou falando que não podemos fazer. Eu estou falando que a vida cristiana não é isso. Não é viver de festa em festa. Podemos nos reunir para comer um assado, é diferente. Não, isso sim. Não como Sedequia acaba passar de pagueira. Isso me gostou, essa ideia me gostou, não? Já comimos uma semana passada, bueno, essa ideia me gostou. Não quero dizer que vamos viver de festa em festa. E bueno, e aí foi já, não? Dessa maneira profetizavam também todos os profetas, não? Diziam o mesmo que esse Sedequias, se vê que era o chefe deles aí, não? E então você mandou um mensageiro já a buscar a Micaías e disse já, escuta, todos estão falando isso, não? Preparou o caminho, disse, Micaías, vai falar coisa boa, né? O que vai falar o rei, que a hora não está o rei solo, acabe se não está o rei também de sul, temos visita, não vai já falar pabada, não? É igual a Elihu, não? Dizemos Elihu, te vais aportar bem, porque vamos na casa de fulano, não pida isso, não haga isso, não haga o outro, todo não. E Micaías disse, versículo 13, vive Jeová, aquilo que Deus me dijere, isso harei. Não? E vindo ao rei, e o rei disse, Micaías, iremos a pelear contra Ramote de Galá, ou me estás quieto? E me encanta as figuras retóricas da Bíblia, a ironia, que me gusta muito, a mim, né, dia a dia, e que a Bíblia usa demasiado a ironia também. A ironia, a hipérbole, são figuras que a Bíblia usa muito, o eufemismo. Subi e sereis prosperados, pois serão entregados em vossas manos. Não, todo aí profético, apostólico, dale, para adelante, solo palavra buena. E os tipos de... entenderam que ele estava sendo irônico, não? E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjugarei por nome de Jeová, que não me hablas, sino a verdade. Ou seja, seguramente ele falou com uma ironia, com um tono irônico, que o rei se deu conta, não? Se deu conta. Então se Micaías disse, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovelha sem pastor. Assim estamos nós outros quando buscamos vozes proféticas. Por aí não buscamos a verdadeira voz profética de Deus, que é a sua palavra revelada para nós outros. Nós outros andamos como ovelha sem pastor. E digo Jeová, estes não têm Senhor, volva-se cada um em paz à sua casa. Assim caminhamos nós outros quando vamos buscando moveres. E depois podemos ver, já no final, já para terminar, não? Que Deus mandou um espírito, não? Deus isso reunião já no céu e mandou um espírito malo, não? Que o espírito malo, versículo 21, diz, Sadre,
saldré e serei espírito de mentira em la boca de todos os profetas. Não? Então, se cuidado quando todos dizem lo mesmo. Às vezes todos dizem lo mesmo, não querem dizer que é bueno. Porque a mesma gente que comeu os pães e os peces, lá outra semana estava gritando, crucifiquem-lo e solta Barrabás. Crucifiquem-lo e solta Barrabás. A mesma gente que viu milagros, a mesma gente que nós outros legemos recorrentemente nos estudos bíblicos, que se agolpou gentio, que era tanta gente que teve que abrir o teto, no próxima semana, não? Que teve que abrir o teto e baixar o hombre, não? Porque era muita gente, estava com Jesus, sempre estava cercado de muita gente, tanto que ele tinha que sair a los montes e orar solo, à madrugada, porque era muita gente, sempre, porque a gente quer isso, quer pães, peces, quer milagros, eu quero que me sane, depois eu me congrego quando eu quiser, quando eu tiver algum problema eu vou à igreja, não? Como minha madre, que dizia que era católica, eu digo que sou católica, só ia nas festas, quando havia festa, não? Festa de São Sebastião, festa de Santo Antônio, não? Que era os santos mais aí das igrejas cerca de minha casa. Não, e na Páscoa? Não pode comer carne. Parar um pouco, não? Dá-me um bife a mim, que a mim me gusta a carne. Eu como pescadito também, mas não me gusta a carne. Parar um pouco. Não pode, não? E depois ir para a macumba, ela veio, não? Não, vamos cá na macumba e assim, no total, não, por aí pode estar passando Iemanjá, por aí, então você mandamos cá uma ofrenda, Ibajanemar, não, dava as 7 saltitas assim na zona, e todo um rito, não? Agora, tudo é a hipocrisia humana, não? Assim somos nós outros. Bueno, os cristianos evangélicos heredaram isso de paganismo e seguimos sendo isso em nossas igrejas. Infelizmente seguimos. E as igrejas movem isso. Por quê? Põe dia de liberação, dia de sanidade, Deus está condicionado a esse dia, a sanidade. Eu não posso venir outro dia para ser sano, não? Está igual os religiosos que Jesus sanou sábado e se enojaram. Não, sábado não. Sábado é dia de descanso, não? Sábado é estudo bíblico. Não? Aí ustedes seguem leyendo em suas casas. Então, se Sedequias, hijo de Kená, se acercou e golpeou a Micaías, não? Porque Micaías disse que estava mal, que era um espírito mundo, que eles estavam falando mal. Isso passa com o profeta, não? Com a verdadeira voz profética é golpeado na boca, não? Pero ele não quedou aí, não? Ele não quedou aí. Meteram ele na cárcere, versículo 26, não? E deram aí pão de angústia, não? Deram uma oração aí, pão de aflição e água de angústia, ou seja, deixaram ele aí, quase murindo, não? E Micaías disse, se tu volveres em paz, Jeová não ha hablado por mim. Que coisa, não? Que eu me reí, porque o homem de Deus, ele está arrebentado, não? Foi golpeado na cara, está sem comer, está sem dormir, está sem vestir, mas não lhe importa nada. Quem é de Deus é de Deus. Não se vende, não se negocia a fé. Não se negocia, não se prostitui. Traz político, traz moveres cristianos. Não, vários pastores já me ofereceram ser da associação tal, ser da igreja tal, pertencer a. Eu disse, não, eu não sou prostituta, não. Essa prostituição não. Deixa-me acá, tranquilo. Se Deus me habla, aí sim. Se Deus não me habla, não. Micaías, se tu volver em paz, Jeová não ha hablado. Quando nós outros estamos seguros, sim. Os outros 400, e sim. Foi preso. É verdade. Os 400 estavam já na laçadito. Não, mira, esses homens de Deus, põe cá, os homens de Deus. Não, é servo. Quando eu cheguei cá em Argentina, me chamava assim, não, é servo do Senhor. Não sei, eu tinha cuerno, não sei o que passou. É servo. Claro, os homens de Deus sentar cá, e aí davam todo, não? Tomar esse vazio acá, que está re lindo, não? A melhor parte, aí dava para ele. Que nem um choricito, não? E Micaías pôs na cárcere. É isso que hace a religião, não? Isso que hace quando nós outros estamos atrapados a moveres cristianos, nós outros não vemos a realidade
de los hechos, não? Que está bem aí relatado na Bíblia, não? Bueno, o resultado ustedes leem em suas casas, porque senão já são 11h13 da manhã, né? Já quero terminar. O resultado foi que o chavão quedou com tanto medo, porque o rei, mira, Deus, allá no cielo, Deus é justo, não? E a Bíblia habla que Deus não vai ter por inocente ao culpável. E Deus, ele dá oportunidade a todos os homens de arrepender-se, sempre. Tu e eu somos pecadores, nós outros pecamos todos os dias. A diferença de nós outros para uma pessoa mundana é que nós outros temos a consciência de pecado e temos a capacidade, por meio do Espírito Santo, de arrependermos. Agora, eles também têm, ou seja, eles não têm a atuação do Espírito Santo diretamente porque não querem, não deram lugar. Pero eles têm a invitação de Deus todos os dias, porque senão Deus seria injusto. Se Deus não invitar a todos os pobres, toda a gente, Deus seria injusto e vai ter salvado só alguns. Não é a famosa predestinação, que eu creio que existe a predestinação, mas não da maneira que predicam, por exemplo, os presbiterianos. E eu hablo presbiteriano, porque está errada essa doutrina, não? E se eu hablo mal da Assembleia de Deus de alguma doutrina, hablo mal de presbiteriana, hablo mal de bautista, hablo mal de quem for em lo que a doutrina estiver errada. Se a doutrina está errada, eu vou dizer, não? E porque Deus seria injusto. Deus seria injusto porque, ao final, ele hizo o homem, não? E ele hizo o plano de salvação, foi ele que hizo tudo isso. Agora, Deus dá oportunidade. E o chavão acá estava pensando, não, rei, e ele quedou com medo, ele pensou assim, mira, esse Micaías eu creio que é de Deus, pusemos ele na cárcere e tudo, pero por las dudas eu cambio mi veste real, vamos cambiar cá, eu pongo no outro, mi veste real, não? E foi lá a batalha. E um chavão já de la nada, del inimigo, já de la nada, o flecheiro tirou a flecha assim ao aire, não apontando para nada, e clavou a flecha nele. Porque, afinal, é assim. Como é que é isso acordar da película 23? Já viram a película 23 de Jim Carrey? Não? Do que Deus disse ia suceder, por suposto. Se disfracionou. Me hizo acordar de la película, porque na película cita, não, a números 32, 23, que habla, tu pecado te seguirá. Hermanos, se nós outros não confessamos o pecado, não decamos, não nos arrependemos, não podemos ensoberbecer nosso coração. Por quê? A flecha nos vai atravessar. Não, eu termino não é por medo, isso é esperança. A esperança é que nós outros não somos estes reis malos, não, nós outros somos de Deus, nós outros escutamos a verdadeira voz profética, não quedamos escutando vozes de profetas por aí, não? E essa é a nossa oração hoje, essa é nosso clamor, Senhor, hoje. Senhor, eu quero escutar tua voz, tua verdadeira voz, como essa alabança aqui, até me gusta muito, eu quero escutar tua doce voz, Ropeda silêncio me ser, é uma alabança muito bonita, e é verdade. Escutamos a voz do Senhor. Eu estou seguro que cada um de vocês tem nossa relação com Deus, sua maneira íntima de escutar a voz de Deus. Não como eu desenhei na introdução de uma maneira esquizofrênica. Deus está me falou Deus, o diabo está me falando, cara, não, igual Mickey Mouse, não é Disney, que eu sempre me acordo de Pluto, não, um angelito falando de um lado e o diablito do outro. Pero Deus tem a maneira de falar com vocês, eu estou seguro que sim, pero eu sei que sempre é a palavra de Deus. Hermanos, se não for a nossa base, para que estamos aqui? Se não for segundo a palavra de Jesus, a essência de Jesus, eu não tenho parâmetro, eu me quedo sem medida nesse mundo. É Jesus, por isso somos cristianos, somos de Cristo. Não somos muçulmano, católico, não somos apostólicos, proféticos, não somos de Moisés, não, no judaísmo, não somos de Abraão, somos de Cristo. Depois, todos esses homens que eu disse, não, Abraão, Moisés, Davi, essas figuras são figuras bíblicas que nos remetem à ideia de Cristo e nos dá algum parâmetro, alguma direção. Mas nós outros somos de Cristo. Vamos orar nesse momento. Padre, que essa palavra não saia de nossas vidas, que sempre tenhamos essa voz profética Tua, Senhor, diretamente hablando a nossos corações. Senhor,
Isso é lomero para nossas vidas, movermos segundo tu vontade, segundo tu palavra. Te damos graça nessa manhã, porque tu sempre nos ouve e nos bendice. Te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus, te damos graça. Amém.